De repente, o dividendo do fundo de papel que você está investindo, caiu. Pagava tão bem, de repente começou a vir um dividendo magrinho. O que está acontecendo com o dividendo do meu fundo de papel? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e hoje aqui comigo você vai entender o que está afetando o dividendo de alguns fundos de papel, inclusive fundos que tem uma carteira de crédito assim, muito boa, vou citar alguns deles aqui, mas que de repente começaram a pagar um dividendo um pouco mais magrinho, menor. Problema na carteira? Será que está acontecendo alguma coisa? É esse o novo patamar? Separa o material para anotação e vem comigo que eu vou te explicar tudo certinho. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Eu tenho minha conta lá no Instagram, de vez em quando eu abro caixinhas de pergunta para as pessoas mandarem suas dúvidas, eu vou tentando esclarecer. Ainda não me segue no Instagram, ricardo.fis, tô lá. Uma série de pessoas chegaram para mim com o mesmo questionamento. Ricardo, olha aqui, eu sou cotista deste fundo imobiliário e vou dar o nome aos bois aqui, falo especificamente desse cara aqui, Canip 11. Sou cotista desse fundo e nossa, Ricardo, de repente ele começou a pagar muito menos do que estava pagando há poucos meses atrás. E eu olho lá no relatório, o relatório não explica nada, deu algum problema na carteira de crédito, sei lá, tem algum CRI que não está pagando, enfim. O que está acontecendo? Por que esse fundo começou a pagar menos? O que é um fundo de papel? É um fundo de dívida, gente. Então você, quando compra um fundo de papel, você vira credor de dívidas. Um monte de dívida lá dentro, essas dívidas vão sendo pagas. Então você tem lá CRIs, os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Esses CRIs aqui, como é que funcionaram? Assim, de uma maneira bem resumida, porque não é o propósito hoje de explicar o que é um CRI. Mas funciona assim, Por exemplo, uma empresa, uma construtora quer construir lá um conjunto de apartamentos para poder vender. Apartamento super bacana, num bairro bacana em São Paulo. Essa obra vai custar aí alguns milhões de reais. Ela não vai desembolsar toda a grana. Então ela foi lá, comprou o terreno, aprovou os projetos, aí vai pegar dinheiro no mercado para poder financiar parte dessa construção. Um pedaço ela pode até entrar com capital próprio ali, mas outro pedaço ela vai ao mercado. E como é que ela capta esse dinheiro? Ela chama uma securitizadora e fala, tô precisando aqui de 150 milhões para esse projeto. Dou como garantia aí o fluxo das parcelas que a gente vai receber disso, dou como garantia unidades desse empreendimento, dou como garantia um pouco de ações da minha empresa, eu sou uma construtora, e a remuneração disso vai ser IPCA mais 9% ao ano. A securitizadora vai ao mercado, pega os investidores, IPCA mais 9, e dentre esses investidores, um fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai lá, pega a grana dele e compra um pedaço desse CRI. Ele pode comprar a maior parte, pode comprar quase toda a série, pode comprar só um pedacinho. Comprou lá esse CRI. Aí ele fez isso com um, aí tem um outro CRI que é um galpão, tem um outro fundo imobiliário lá querendo comprar um galpão, o galpão custa 200 milhões, o fundo tem 100 milhões. Aí ele fala, olha, vamos fazer um outro CRI aqui, que eu vou captar 100 milhões, e esse galpão que eu tô comprando, locatário, Mercado Livre, 15 anos de contrato atípico. Se o Mercado Livre sair, ele tem que me pagar todo o restante do contrato. Belo contrato, super sólido. Eu garanto esse CRI aqui com fluxo do aluguel do Mercado Livre. Então o aluguel do Mercado Livre, antes de cair para o dono do imóvel, que é o fundo imobiliário, ele irriga a conta do CRI, o CRI vai lá, paga aí os juros que ele tem que receber, pagou lá bonitinho, depois o que sobrou vai para o fundo. Mas primeiro irrigou aqui o CRI. Esses CRIs, eles remuneram com base no quê? Eu citei um exemplo aqui, né? Ele pode ser inflação mais uma taxa, ou ele pode ser CDI mais uma taxa. Então você vai ter CRI que é IPCA mais 9, IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 12, IPCA mais 15. Quanto maior a remuneração, pior é a qualidade do risco de crédito. Porque aquele devedor ali, sei não, hein? Vamos cobrar uma taxa mais alta, que sei não. Pô, aquele devedor ali, ótimo, né? Aquele devedor que você quer ter na sua carteira, risco baixinho, a taxa é menor. O mesmo vale para o CDI. Pode ser inflação, pode ser CDI, CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 7. Vai depender de como foi estruturado cada CRI. A maior parte da indústria de fundos imobiliários está aqui, inflação mais uma taxa. A maioria esmagadora dos CRIs que estão na indústria de FIIs, inflação mais uma taxa. Porque você entendeu o que é que tem dentro do fundo? O que está acontecendo? Como é que funciona essa remuneração? Esta taxa, que existe tanto em um quanto em outro, é a taxa que vai sendo pagada ali no seu fluxo mensal. E a inflação? A inflação, ela vem nos eventos de amortização. E a amortização pode ser mensal. Então, se tem amortização mensal, aquele pedaço de amortização, você destrava a inflação que está acumulando o saldo devedor, corrigindo o saldo devedor. Então, todo mês pinga os juros.
juro? Tá aqui. E quando você tem os eventos de amortização, você destrava toda a inflação acumulada até aquele evento. Se a minha amortização ela é mensal, então todo mês eu vou destravando um pedacinho da minha inflação. O juro cai todo mês, a inflação na amortização. Se a amortização é mensal, cai todo mês. Se a amortização é trimestral, ela vai cair a cada 3 meses. E aí, se ela cai a cada 3 meses, ela corrige essa inflação de todo o período. Note que, na hora que o fundo vai distribuir o que ele recebeu de cada CRI, ele tem que distribuir, no mínimo, 95% do resultado dele. E o resultado dele é formado por isso aqui, ó. O que ele destravou da inflação mais a taxa. Logo, se ele só recebesse essa taxa, teoricamente ele poderia distribuir a mesma coisa todos os meses, porque a taxa está dada, é inflação mais 8% ao ano. Então é 8% ao ano todos os meses. Agora, a inflação é a mesma? Não, a inflação muda. E agora, quando você olhar na prática, vai ficar mais fácil de você entender isso daqui. O KNP é um fundo, primeiro que ele é para investidor qualificado. Então, quem é cotista do KNP? Investidores que atestam perante a corretora, você afirma perante a corretora que você tem pelo menos R$1 milhão investidos em ativos financeiros, ou você atesta ser possuidor de uma certificação de mercado. Então, por exemplo, eu sou um analista CNPI. Eu não preciso provar para a corretora que eu tenho R$1 milhão investido. Basta eu mostrar a minha certificação CNPI. Isso já me qualifica como um investidor qualificado. Aí eu poderia comprar cotas do KNP. Quem tem que fazer esse controle é a corretora. Se acontecer da corretora falhar e deixar alguém comprar cotas do KNP que não é investidor qualificado, a falha foi da corretora, não dessa pessoa. Essa pessoa não é penalizada. Mas os controles da corretora deveriam impedir. Então vamos lá, teve uma turminha aí que chegou e falou: Ricardo, o que está acontecendo? O dividendo desse cara caindo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Abri o último relatório gerencial dele. Aí eu venho aqui e dou uma olhadinha nesta tabela que eu acho super legal. Tá aí na tela para vocês, fluxo de caixa do KNP. Note que no mês de outubro de 2025, ele gerou um resultado de 62 centavos por cota e distribuiu os próprios 62, ou seja, ele mais do que cumpriu, né? Ele distribuiu 100% do que ele gerou. Lembrando que o mínimo de 95, gente, é no semestre, não é ao mês. Então em um determinado mês ele pode distribuir 80% do que ele gerou? Pode. Aí no mês seguinte ele pode distribuir 105% do que gerou? Pode, porque ele usou um pedaço do mês anterior que ele guardou. Dentro do semestre, o mínimo de 95 tem que estar atendido. Mas note que ele distribuiu 62, 59, 68. Aí, cara, por que a turma tá reclamando? Olha quanto é que ele tava distribuindo aqui, ó. R$1, 93, 84, 1,11, 1,47 de resultado. Isso aqui é resultado, tá? Embaixo, distribuição. R$1, 95, 90 centavos, 1,10, 1,25, R$1. Aí, 80 centavos. E note que o 80 centavos foi o mínimo do primeiro semestre. Não foi o mínimo? Primeiro semestre, o menor rendimento, 80 centavos. Segundo semestre, foi o maior. Ele distribuiu 80, 70, 60, 62. Gente, essa queda aqui não é pequena. Essa queda é relevante. Por que isso aconteceu? Calma. O fundo tomou calote na carteira de crédito dele? Não tem informação de calote na carteira de crédito. Ele ofereceu alguma condição especial? Normalmente, né? Antes de uma operação dar calote, você tenta, inclusive, alguma negociação do tipo, ó, faz o seguinte, fica 6 meses sem me pagar juros e a correção monetária. 6 meses. Então, o CRI não deu calote, ele deixou de pagar porque ele recebeu uma condição especial para o devedor lá tentar organizar a casa. Tem essa situação aqui? Não tem informação nenhuma no relatório desse tipo de situação, né? Inclusive, tá lá a informação que tá todo mundo adimplente, todo mundo pagando. Por que ele distribuiu menos, então? Aqui tá a carteira de CRIs dele. Taxas estão aqui, tudo bonitinho. Por que é que ele começou a pagar menos? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui numa característica importante. Alocação por indexador. 99% da carteira está indexada ao IPCA. Então, note que a carteira dele está nesse grupo aqui, né? Inflação mais uma taxa. 99%. Olha só esse relatório que a gente soltou para os nossos assinantes. Assinante Finclass recebe uma vez por mês relatório do time de fundos imobiliários. Esse aqui a gente soltou no começo de novembro, falando do mercado em outubro. E no relatório, olha o que a gente colocou aqui, ó. Histórico do IPCA nos últimos 24 meses, nos últimos 2 anos. Por que isso daqui é importante? A inflação, ela sofre de sazonalidade. Então, ela não vai ter um número ali bonitinho todos os meses seguindo naquela faixa. Note que a gente teve nesse ano um mês de IPCA de 1,31% em um único mês. E a gente teve um mês em que o IPCA foi negativo em 0,11%. O
último outubro, inclusive, praticamente zero, 0,09. Isso aqui é uma informação que a gente coloca no nosso relatório, para os nossos assinantes, relatório mensal de fundos imobiliários. A gente fala sobre o mercado, enfim, solta algumas informações econômicas para falar sobre o momento. Inclusive, se você quiser se tornar assinante Finclass para ter acesso a esses relatórios, ter acesso à live uma vez por semana comigo, ter acesso à live com os outros analistas, analista de ações, analista de renda fixa, de investimentos internacionais, de criptoativo, acessar nossas carteiras recomendadas, participar da nossa comunidade, para você interagir com outros investidores, para você mandar dúvidas para que nós e os nossos moderadores possam esclarecer, consumir as mais de 70 aulas que a gente tem do básico ao avançado para você entender muito mais sobre finanças. Tudo isso, um desconto mega especial, menos de R$40 por mês na assinatura anual. Link tá na descrição. Aproveita e vem se juntar aos assinantes Finclass. Pois bem, a turma recebeu esse relatório, olhou e entendeu que a inflação ela sofre de sazonalidade. Ora, se o cara vai pagar um pedaço do que ele me deve, sendo indexado à inflação, se a inflação veio mais baixa, é óbvio que a remuneração dele para mim irá cair. Então, a gente precisa entender que ao longo do ano, o retorno do dividendo de um fundo imobiliário de papel que é indexado à inflação, ele vai flutuar ao sabor do IPCA. Inclusive é importante a gente lembrar que normalmente existe uma defasagem de 2 meses entre o IPCA realizado e o impacto dele, o eco dele no dividendo, normalmente. E é por isso que a gente pega e vê que lá no começo do ano a gente tinha níveis de... Então, se são 2 meses de defasagem, você pega aqui, ó, você veio de um final do ano que teve 0,5% aqui, aí você teve esse começo de ano que teve 1,31, 0,56, 0,40, e aí você entrou numa safra, olha o segundo semestre como vem bem mais magrinho aqui, ó. O próprio junho, julho, tudo abaixo de 0,30, gente. Você teve um outlier aqui, que foi setembro com 0,48, e depois tudo mais magrinho. E esse outlier aqui, quando você combina com o mês anterior, que foi um 0,11 negativo, ora, na média aqui vai ter quanto? 0,11, 0,38 dá 0,48 dá 0,37, né? Conta bem simples aqui. Se você pegar isso para 2 meses, na média dá menos de 0,20. Menos de 0,20 em cada um dos meses. Quer dizer, é um período de inflação bem mais baixa do que a gente estava no período anterior, imediatamente anterior. Logo, a remuneração do CRI vai ser mais baixa mesmo. Aí as pessoas ficaram preocupadas com o Canip. Meu Deus, o que está acontecendo com o Canip? É isso, ele está distribuindo. Por quê? Porque a carteira dele, ela é tomada de IPCA. Olha esse outro carinha aqui, gestão Kinea também, o KNSC. No KNSC, você vê um negócio menos porrada. Olha, era 0,11, 0,10, 0,11, 0,10. Aí veio para 0,9. Parece pouca coisa, gente, mas isso aqui é a base 10, né? A base 10 dá uma enganada. A gente tá falando aqui de 10% de oscilação. Tava distribuindo 10 centavos, caiu para 9, você reduziu em 10% o dividendo. Mas por que o impacto é menor? No Canip foi maior. A carteira do KNSC, ela, grosso modo, é metade IPCA e o resto ali em juros. CDI mais essa Selic aqui que é caixa. 60-40, vamos deixar assim, pronto. Mas você tem essa parte aqui no CDI que tá sendo um colchão aqui, porque o CDI tá bem alto. Então por isso que sentiu menos. Mas sente, lógico que sente, tá aqui, ó. Pô, tava distribuindo ali 10 centavos, chegou a distribuir 11 em abril. Lembra que no começo do ano teve aquele IPCA mais porrada? Ó, deu pra elevar pra 11. Gente, ele distribuiu 9 em fevereiro, foi pra 11. É mais de 20% de alta no dividendo. O base 10 engana. É um centavinho pra cá, um centavinho pra lá, o base 10 engana. Agora ele voltou pra 9, por isso. Mas doeu menos. Agora vamos pegar um outro cara que ele é forte em IPCA na sua carteira. VGIP, da Valora. Inclusive uma carteira um pouquinho mais apimentada, né? A do Canip é high grade, maior qualidade no risco de crédito. O VGIP é um pouquinho mais apimentado. Mas a carteira dele também é predominantemente, olha aqui, ó, IPCA. 99,4% da carteira é IPCA. É IPCA, gente. Vamos dar uma olhadinha no rendimento? Aqui eu não tenho o ano inteiro, mas ele pegou os últimos 3 meses desse relatório. Os últimos 3 meses, julho, agosto e setembro. Vamos descer aqui, julho, agosto e setembro. Olha quanto ele distribuiu por cota. Ó, 76 centavos, 82 centavos, 74 centavos. Então guarde esses números assim, orbitando 76 a 80 centavos. Vamos pegar os 3 meses anteriores. Então a gente viu aqui julho, agosto e setembro. VGIP, julho,
agosto, setembro. Quanto foi? 76, 82, 74. Vamos pegar os 3 meses anteriores. Peguei o mesmo relatório, mesmo fundo, VGIP tá aqui. Fui lá no relatório de junho. A gente tem abril, maio e junho. Abril, maio e junho. Olha os valores. Olhe e observe os valores. 1,13. Próxima distribuição, 1,98. Lembra que teve aquele IPCA de 1,31? Olha só. E 1,25. Olhe, observe o tamanho do rendimento aqui e o patamar que veio para cá. O IPCA veio para baixo, gente. Se a tua carteira é dominada por IPCA, entenda que se você tiver meses com IPCA mais baixo, seu rendimento será afetado. Eu quero nos comentários agora você colocando para mim se você é cotista do Canip, do VGIP, de algum outro fundo de papel que você notou que nos últimos 1, 2, 3 meses o rendimento, veio para um patamar um pouco mais baixo do que estava. Entendeu o efeito da inflação ali dentro? É óbvio que se teve evento de crédito, uma inadimplência, uma concessão de uma condição especial que diminuiu o fluxo de receita do fundo, isso se soma a este evento. Mas tudo mais que constante, a carteira absolutamente adimplente, todo mundo pagando, o rendimento será afetado por esse tipo de situação. Tenho certeza que esse conteúdo foi excelente para você. Like não é tributado, conto com o seu like para saber se esse vídeo efetivamente atingiu o objetivo, foi útil, você aprendeu com ele. Compartilhe com seus amigos, familiares para que essa informação vá mais adiante, mais pessoas entendam como é que é a dinâmica de um fundo de papel indexado à inflação e me espere no próximo vídeo porque eu voltarei com mais sobre fundos imobiliários. Um abraço, tchau, tchau.